Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos a mais esse subsídio em aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição 3, tá? Estamos aí no nosso primeiro trimestre do ano 2022, lição de jovens, falando sobre as parábolas de Lucas para os dias de hoje, tá? Trabalhamos já na lição 1, uma apresentação aí de toda a nossa revista, né, com pontos importantes. A nossa lição passada, a lição número 2, tratou de fato o que é uma parábola. É uma lição fundamental. E chegamos aqui, aula de número 3, as parábolas no Evangelho de Lucas. Essas 3 aulas são a base, tá? São a base para, a partir da próxima, estudarmos especificamente cada parábola, né, e entendermos a sua mensagem para os dias de hoje. É que, sem essa base aqui, a gente estaria indo de uma forma muito rápida, sem um estudo claro de como entender a parábola e como aproveitar o melhor dessas parábolas. Porque, afinal, como temos dito aqui constantemente, o que nós queremos é entender a palavra de Deus, a mensagem de Deus para os nossos dias. E não o que nós achamos sobre Deus, não o que nós queríamos que Deus dissesse. Nós queremos entender a palavra do Senhor. E para entender a palavra do Senhor, isso exige de nós meditação, atenção, tá? Então, essas 3 aulas servem, de certo modo, como uma lembrança a isso e uma proposta e um convite para a gente meditar e ter uma base sólida para conseguir desenvolver os estudos, tá certo? Então, o que eu queria começar dizendo aqui nessa aula é que se você não viu a aula 2 ou não leu a aula 2, você precisa fazer isso. A aula 2, ela norteia todo o nosso trimestre, todas as nossas aulas. Eu sei que essa revista está, e nós estamos iniciando ela em janeiro, né? Então muitos alunos, às vezes, e professores não deram a lição de número 1, porque é bem no início 2, no dia 2 já de janeiro, né? E talvez a lição 2 também tenha passado um pouco desapercebido. Já estamos aqui na lição 3. Por isso que eu tenho que te dar essa informação, porque ela é verdadeira. A lição 1 e 2 é muito importante para os professores, tá? É muito importante realmente. E eu vou te pedir, com total atenção, que se você não viu a aula anterior, você veja. Porque a gente está descrevendo ali o que é uma parábola. E sem essa compreensão, a gente vai ter dificuldade nas próximas lições. E aqui, especificamente sobre as parábolas do Evangelho de Lucas, a gente vai ir numa linha contínua. Já que a gente entendeu o que é uma parábola, agora a gente quer falar sobre as parábolas especificamente nesse Evangelho, que é o que nós estamos trabalhando na nossa lição. É sobre as parábolas descritas por Lucas que nós estamos estudando. Tá? Não porque as parábolas são de Lucas, como eu disse na aula de número 1, mas porque as parábolas foram utilizadas por Lucas para apresentar seu livro e sua grande narrativa. Aquilo que eu expus um pouco lá, a gente vai entender agora, de fato, nessa aula, porque nós vamos trabalhar um pouco sobre o Evangelho. Nosso texto-chave da aula de hoje, aula de número 3, está em Lucas 1:3, que diz: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. O nosso para refletir diz: Foi Deus quem escolheu transmitir as parábolas dentro de livros e não soltas e fora do contexto. Ao entender o todo de uma parábola, entendemos parte do reino de Deus. Queridos, nessa lição número 3, quando eu estava pensando no para refletir, ou o que colocar aqui no para refletir, quando eu estava escrevendo ela, após essa frase estar concluída, eu vi que ela conseguiu estar bem sintetizada, o objetivo aqui dessa aula, e um jargão que eu gostaria muito que ficasse em nossos corações, tá? Foi Deus quem escolheu transmitir as parábolas dentro de livros e não soltas e fora de contexto. Ao entender o todo de uma parábola, entendemos parte do reino de Deus, tá? E isso aqui tem uma verdade tremenda do que vamos desenvolver. O nosso para refletir é, de fato, a gente pensar nesse assunto no decorrer da aula, a gente continuar validando essa informação, né, e ampliando esse assunto. Mas aqui eu gostaria que vocês se atentassem bem e mastigassem esse para refletir, porque é importante. Nossa leitura bíblica está em Lucas 1, do 1 ao 4, que diz: olha o que Lucas está dizendo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós.
conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui é o prólogo do Evangelho de Lucas, tá? E essa aula aqui de hoje, ela tem um caráter um pouquinho até apologético, tá? Então, às vezes a gente lê o título As Parábolas do Evangelho de Lucas, né? E acha que a gente vai simplesmente explicar o que é uma parábola. Não, fizemos isso na aula 2. A gente vai aqui agora, né, perceber um pouquinho as informações apologéticas que esse prólogo de Lucas nos traz para a gente ter uma base sólida para as próximas lições. A gente vai já recapitular aqui no ponto 1 o que nós verificamos nas aulas anteriores, tá? Vamos recapitular algumas coisas aqui. Primeira coisa, Jesus ensinava por parábolas, tá? Essa é uma informação básica. O modo de ensino de Jesus era ensinar por parábolas. Lição 2. As parábolas transmitem a mensagem do reino de Deus. Nunca se esqueça disso. Nós falamos sobre isso, tá? As parábolas de Jesus, elas trazem aí a ideia de Jesus sobre o reino de Deus. 3. A parábola é uma história do cotidiano, do qual a totalidade dessa história é a própria mensagem de Deus. Então aqui eu estou dizendo em outras palavras, né, aquilo que foi dito anteriormente. Quando eu digo que compreender o todo de uma parábola, né, é a própria mensagem do reino de Deus, é voltando a dizer para vocês que as pessoas daquela época, né, quando ouviam as parábolas, elas sabiam aquela história, sabiam aquelas informações do cotidiano, sabiam aquelas imagens que Jesus estava usando, e Jesus contava uma história, contava uma narrativa, para elas mergulharem naquilo, né, e serem obrigadas a dar uma resposta moral. Perceber o que é certo e o que é errado diante daquela história. Isso significa que a mensagem da parábola não está nos detalhes. A mensagem da parábola está na toda a história da parábola, ok? Isso precisa ficar claro. Mais informações, aula de número 2, tá? Quarto, uma parábola não é uma alegoria, ela é mais parecida como uma piada, pois devemos captar seu sentido e responder. Também desenvolvemos isso na aula anterior, tá bom? Usamos esse exemplo. Parábola é como uma piada, exigindo de nós uma resposta, uma reação imediata. Né? A gente não explica uma piada, assim como os primeiros ouvintes não tentavam ficar alegorizando e tentando entender o significado de cada detalhe de uma parábola. Eles não faziam isso. Eles, ao ouvir aquilo, já reagiam de imediato. Tá? 5. Precisamos levar em consideração o contexto do livro, as informações culturais, a própria parábola e sua mensagem, para só depois entender a sua mensagem para os nossos dias. Então é aquele processo, entender o que o texto significa, para depois compreender o que ele... entender o que o texto significou, para depois compreender o que ele significa para nós hoje. Ok? Então a gente vai para o nosso ponto 2, após recapitular isso, e talvez seja um momento importante, tá? Preste atenção, professores e professoras, seja um momento importante de você recapitular com os alunos que, se não tiveram em sala de aula, nas aulas anteriores, fazer agora. Acredito que na aula 3, a escola dominical, todos os alunos que viajaram já estarão ali presentes, tá? Então, é uma grande oportunidade você iniciar a sua aula recapitulando os pontos. Eu não coloquei essa aula número 3 aqui à toa, eu coloquei justamente pensando nesse objetivo. E eu não coloquei esse tópico recapitulando também à toa. Eu coloquei ele pensando nisso. Muitas pessoas talvez não participaram da aula 1 e não participaram da aula 2 e vão estar vindo para a escola dominical pela primeira aula. Então, professores, vocês têm a oportunidade aí de fazer aí um resgate, tá? Um resgate. Como a aula 2 é muito importante para a nossa lição, gaste um tempo aqui recapitulando esses pontos, né? Desenvolva, isso aqui que eu coloquei em tópico, desenvolva com o aluno. Veja e tenha certeza que ele entendeu isso, que ele tenha clareza sobre esses pontos aqui. Feito esse movimento, aí a gente pode vir de fato aqui para nossas novidades, de certa maneira. Primeira coisa, que é o ponto 2 que eu coloquei, é a respeito do prólogo de Lucas, tá? O que é um prólogo? O prólogo é o início, e eu coloquei aqui, é a primeira parte de uma grande narrativa. São os dados e elementos que precedem a trama que irá se desenrolar.
O prólogo de Lucas está nos 4 primeiros versos desse capítulo. Isso é um prólogo, tá? E o nosso prólogo de Lucas são esses 4 primeiros versículos. Vou ler aqui de novo, comentando para vocês algumas informações e já justificando porque essa aula também tem um caráter apologético. Primeiro, Lucas diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, servos da palavra de Deus. A primeira coisa aqui que eu quero te lembrar é que Cristo Jesus, o Salvador, o Verbo encarnado, que foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus e os fatos que aconteceram sobre Jesus estão repercutindo. Mas os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles estão ouvindo do próprio Jesus durante vários dias e entendendo tudo o que aconteceu com Jesus e recebendo os ensinos de Jesus. Quando iniciamos o livro de Atos, que é a continuidade do livro de Lucas, e essa informação talvez você não saiba, é importante a gente tratar aqui, Lucas escreve 2 obras, Lucas e Atos. Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Você começa a ler o capítulo 1 de Atos, você vê que, Teófilo, eu estou continuando aquilo que eu comecei a dizer. Primeiro, ele narra o que aconteceu de Jesus até a sua crucificação e início da sua ressurreição. E no livro de Atos, ele vai narrar da ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus e o início da igreja inicial, tá bom? Então, é esse movimento que Lucas está fazendo. A gente colocaria assim, uma grande obra em 2 volumes, são 2 grandes volumes. No início, né, a gente não tinha divisão canônica ainda, primeiro os evangelhos, depois Atos, não. A gente tem a obra de Lucas de início. Depois ela é dividida, primeiro os evangelhos, depois de Atos, então ela não fica junto, né? Mas é uma continuidade de obra. E Lucas já começa a dizer aqui pra gente que os fatos a respeito de Jesus são ditos. Então, antes de qualquer pessoa escrever algo sobre Jesus, escrever um evangelho, escrever uma carta, antes disso, existem os ensinamentos orais. As pessoas falam a respeito de Jesus. As testemunhas, Pedro, Paulo, João, todas elas, ensinam o que Jesus ensinou. Falam o que Jesus disse, né? E continuam a obra do Senhor Jesus, como dado e dito pelo próprio Jesus que deveria ser feito. E Lucas aqui começa já no seu prólogo dizendo pra gente que desses relatos orais e todas essas informações, já tem muitos se dedicando a elaborar um relato dos fatos que aconteceram. Então, muitos já estavam começando a escrever e relatar fatos, tá? Fatos. Os acontecimentos históricos a respeito de Jesus e de sua igreja. Isso é importante considerar. E eles começam a fazer esses relatos, transmitir conforme, né, foi dados pelas testemunhas oculares, as pessoas que viram Jesus, né? E aí ele vai dizer no verso 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Agora Lucas, evangelista Lucas, também decide escrever um relato a respeito das coisas sobre Jesus, né? Que é o tema dele na sua primeira obra. Isso aqui já traz algumas informações importantes pra gente, tá bom? Veja, existem alguns relatos já circulando. Mas Lucas não pensa, já tem relatos, eu não preciso escrever, não preciso fazer minha obra. Não, Lucas, ele vai desenvolver a sua obra. Ele acha importante transmitir a Teófilo, ele mesmo, ouvindo as testemunhas, com as suas fontes, escrever um relato, tá? E qual é o objetivo de Lucas? Ele diz aqui, porque ele está escrevendo. Verso 4. Para que tenhais a certeza das coisas que foram ensinadas. Aqui, a obra, edificar a fé, confirmar a fé, validar os fatos. Lucas está num ponto sólido e o prólogo de Lucas nos ensina essas coisas. O prólogo de Lucas nos ensina que o seu ensino
está sendo transmitido com uma base sólida. Lucas, ele está ouvindo as fontes. Lucas está pegando os fatos verdadeiros e transmitindo. A sua obra é séria. Lucas não tinha WhatsApp, não tinha as redes sociais, né? Não, Lucas vai até as testemunhas, consulta as testemunhas e escreve uma obra fundamentada. E essa história de Lucas, ela não é uma história do qual ele engana ou mente fatos. Não, porque Lucas consulta as fontes. Lucas escreve uma grande obra. Lucas passaria por mentiroso no primeiro momento, né, que dissesse algo que não faz parte da tradição, que não faz parte do que todos ouviram, do que não faz parte do que as testemunhas transmitiram. Lucas transmite as coisas com fidelidade. O que eu estou querendo dizer com essas informações, queridos, é que o prólogo de Lucas coloca o Evangelho de Lucas num patamar de validade histórica e importância. Nós vivemos uma sociedade, em um momento, que não existe verdade. As pessoas não acreditam em verdade. As pessoas não acreditam nas coisas com seriedade. Mas o prólogo de Lucas nos faz crer e entender que existe um caminho excelente, que existe um relato verdadeiro, factual, que nós precisamos nos atentar. Lucas, ele é um trabalhador sério e com seriedade ele escreveu o seu evangelho. Como eu disse anteriormente, Deus escolheu e direcionou Lucas para transmitir as parábolas de Jesus e transmitir os ensinos de Jesus. Escolheu um homem sério para fazer esse propósito e esse trabalho. Então, nós também temos que olhar o seu evangelho e esse trabalho com seriedade e estar atento ao que ele desenvolveu e trabalhou. Continuando aqui. O prólogo de Lucas é uma lembrança de que tudo que virá depois foi desenvolvido com solidez e verdade. E Lucas escreve como objetivo: tudo que será transmitido é para que tenhas plena certeza das verdades que fora instruído. Tá bom? Entender o prólogo do Evangelho é entender que estamos diante de uma grande obra de arte, que tudo está interligado e que as parábolas não são faulas soltas, mas algo bem construído e desenvolvido, baseado em fontes, para edificar a fé dos leitores e ouvintes. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar sobre o prólogo. Então esse prólogo já traz para a gente uma base importante. Aí, é o prólogo do quê? É o prólogo do livro de Lucas. É o prólogo da obra de Lucas. É o prólogo do que a gente chama de Evangelho de Lucas. E eu queria aqui, agora definir com vocês, o que é um evangelho, tá? Veja, queridos, a nossa aula é as parábolas no Evangelho de Lucas. Então a gente entendeu na aula anterior o que é uma parábola. Agora a gente vai entender a função dessas parábolas nesse evangelho e a importância de entender as parábolas neste evangelho. O que é um evangelho? É errado, no sentido que a gente está trabalhando aqui, dizer que o evangelho é uma boa nova. E eu vou te explicar por quê. Existe uma diferença da etimologia da palavra. A etimologia da palavra evangelho é boa nova, boa notícia. Então, se você pergunta para mim, o que significa a palavra evangelho, etimologicamente, eu vou dizer, a palavra significa boa notícia, boa nova. Agora, a pergunta que está sendo colocada aqui, como a gente está tratando de uma obra de Lucas, é o que é um evangelho ou o que é o evangelho de Lucas? O que é uma obra evangelho? Essa é a pergunta. E uma obra evangelho, um livro que nós chamamos de evangelho, não significa literalmente boa notícia. Uma obra evangelho, um livro que a gente chama de evangelho, é um gênero literário, é um estilo de escrita, é um modo de escrita. O que a gente chama de livro de Lucas ou evangelho de Lucas é uma obra literária, é um livro, é um estilo de escrita e um modo de escrita. A gente chama 4 livros de evangelho. O Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João. Ambos são um gênero literário, um estilo de escrita. Que mais? E tem um significado maior do que simplesmente a palavra boa notícia. A palavra evangelho, na sua etimologia, significa boas novas. Mas o livro evangelho, um livro que nós chamamos de evangelho, é uma
significa uma narrativa ordenada do anúncio e ensino de Jesus Cristo. Um livro que nós chamamos de evangelho é isso. É uma narrativa ordenada, tá? Narrativa ordenada do anúncio e ensino de Jesus Cristo. É isso que Lucas desenvolve no seu escrito. Ao falar de evangelho de Lucas, estamos falando de uma obra de arte. Por quê? Porque é muito comum quando a gente fala, o evangelho é a boa notícia que Lucas conta. Sim, é isso. Mas vamos aprofundar aqui. Estamos na escola dominical e podemos aprofundar o nosso estudo, podemos falar com uma clareza maior e um entendimento maior. Quando a gente diz que o evangelho significa boa nova, a gente está dando um significado etimológico. Quando nós dizemos sobre o livro evangelho, sobre os 4 evangelhos, nós estamos falando de uma obra de arte. Estamos falando de uma narrativa, uma grande narrativa, tá bom? Que apresenta o anúncio e o ensino. Por que anúncio, tá? Por que anúncio? É anúncio, pois apresenta a missão de Jesus Cristo. Então, a obra evangelho, a obra de Lucas, como os outros evangelhos, anuncia, tá? Anuncia a missão de Jesus. E também é ensino, pois através desse livro, o evangelista, né, ele está ensinando os ouvintes e a comunidade os ensinos de Jesus. Uma obra evangelho, um livro evangelho significa anúncio e ensino, tá? O evangelho de Lucas é uma narrativa ordenada do anúncio e ensino de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Ok, entendemos aqui o que é um evangelho, entendemos o que é o evangelho de Lucas. Agora, o que é as parábolas dentro do evangelho de Lucas? A gente precisa saber, o que a gente precisa saber eu coloquei aqui na lição, tá? Para entender a parábola, é preciso entender o evangelho que estamos estudando. É isso que, em suma, a gente tem que colocar. Lucas, ele consultou as fontes e Lucas ouviu várias fontes. Lucas ouviu vários testemunhos. Lucas ouviu diversas coisas e anúncios e ensinos. Dentre tudo que Lucas escutou e ouviu, ele selecionou aquilo que ele achou relevante, importante, para o propósito dele. Qual que é o propósito de Lucas? A gente falou no prólogo. O propósito do Lucas, para que tenhais certeza das coisas que foram ensinadas. Lucas quer edificar a fé. Lucas quer anunciar Jesus Cristo e ensinar a respeito do reino do Senhor. É esse o propósito de Lucas, tá? E dentre tantas informações, Lucas seleciona algumas. E Lucas, ele é cuidadoso e atencioso para colocar tudo em ordem. Esse é o objetivo de Lucas. Então veja, a obra de arte que Lucas cria é uma obra em ordem, ordenada, para nos ensinar, para edificar a nossa fé. As parábolas fazem parte desse conjunto maior. As parábolas não foram nos dadas soltas, sem contexto. Não! As parábolas estão numa obra maior. E quando a gente presta atenção para a obra, para o objetivo do autor, entende o que ele quer transmitir, a gente entende a parábola. Então, a parábola precisa ser lida e estudada à luz do contexto do Evangelho de Lucas. Ok? Isso é o diferencial da revista do nosso trimestre e o que nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver nas próximas aulas. Tá bom? Então, eu preciso que isso fique muito claro. Para entender a parábola, é preciso entender o evangelho que estamos estudando. Um evangelho tem início, meio e fim. As parábolas estão inseridas dentro dessa grande obra de arte. Se você não souber, por exemplo, para quem Jesus está proferindo a parábola, provavelmente você vai interpretar erroneamente. Por quê? Depende de quem está falando com Jesus, e a pergunta que a pessoa faz, aí a gente entende por que Jesus conta a parábola e o significado dela. Se você despreza isso, eu estou lendo a parábola aqui, acho que ela significa isso. Aí a gente já está desprezando o quê? O livro, o contexto. E foi Deus que utilizou, e eu repito essa frase continuamente aqui, né? É Deus que utilizou o evangelista, e foi Deus que desejou transmitir as suas parábolas em um livro. Deus nos deu livros, não versículos soltos, sem contexto. Deus nos deu livros. Isso precisa ficar na nossa mente, nossa memória. E eu estou repetindo isso continuamente, porque estamos nas aulas de base para conseguir estudar as parábolas. Ok. O prólogo, então,
já garante pra gente que a gente tem uma base sólida, mas uma obra valiosa para leitura e estudo, e ela deve ser entendida de forma integral. E aqui eu quero voltar com vocês, na aula anterior, Mateus 25. Quero voltar com vocês. Na aula anterior eu citei esse exemplo, né, de Mateus, capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens, tá? Eu usei esse versículo, esse texto com vocês, mas eu trouxe uma explicação em partes dela para o objetivo que eu queria utilizar, mas aqui a gente pode ver uma informação ainda importante para a gente entender melhor. Como eu estou falando da importância do evangelho, do todo, para entender a parábola, eu quero usar um outro exemplo com vocês. Em Mateus 25, do 1 ao 13, nós temos a parábola das 10 virgens, e você conhece a parábola. Não vou ler aqui novamente. Você conhece a parábola. Ok. A pergunta que eu te faço é, para quem Jesus está proferindo essa parábola? Se a gente sabe quem está proferindo, fica melhor a compreensão. Se a gente pega a parábola do verso 1 ao verso 13, não fala. Não fala para quem Jesus está dizendo. Só é narrada a parábola. Ok? Essa é uma informação. Se a gente olhar o contexto maior do evangelho, aqui no caso de Mateus, né? Estamos em Mateus 25. A gente volta as páginas um pouquinho. Capítulo 24. Jesus está ensinando aqui. Capítulo 24, verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E veja, a gente voltou um capítulo inteiro para compreender esse contexto. Então, aqui, o início, onde os discípulos estão com Jesus no monte, os discípulos estão com Jesus no monte, e, em particular, eles perguntam para Jesus a respeito de um sinal da vinda do fim do mundo. Então, os discípulos estão perguntando isso para Jesus. E aí Jesus começa o seu grande ensino. Daí, dentre os seus ensinos, Jesus conta uma parábola. A parábola das 10 virgens. Veja, a parábola não apareceu do nada. A parábola está dentro de uma grande narrativa. E qual o contexto disso? O contexto imediato aqui no livro? É os discípulos que estão curiosos a respeito dos sinais da vinda do Filho do Homem. Os sinais sobre o fim do mundo. Os últimos acontecimentos. Até tudo ser restaurado. Esse é o contexto da conversa. Sobre isso, Jesus conta uma parábola. Qual a parábola? Parábola das 10 virgens. E a gente viu anteriormente, a gente não precisa ficar fazendo alegoria com essa parábola, né? A gente tem que entender o todo da mensagem. Então, diante da pergunta, quais os sinais do fim? Os discípulos perguntando. Jesus diz, haviam 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. As 5 são loucas por quê? Porque não levaram o azeite. E é uma loucura, naquela época, para aquelas pessoas, no dia do casamento, não ter o azeite. Não dá. É loucura. É louca demais. Como? Não está preparada assim. Não está preparada. Aí Jesus está dizendo para quem? Para seus discípulos? O que ele está dizendo para seus discípulos? Vocês, discípulos. Fiquem atentos, porque vocês não sabem o dia do Filho do Homem. Ou seja, eles queriam sinais e uma das respostas é: os sinais não dizem o dia, a hora. Não, o que vocês precisam se preocupar é estarem atentos. E aí a gente já poderia trazer várias aplicações para os nossos dias, para a nossa vida. Como nós devemos estar vigilantes, como nós devemos estar preparados para aguardarmos a vinda do Senhor. Isso aqui está, e compreendemos, baseado no contexto. Ou seja, uma parábola não está solta no Evangelho. Uma parábola está diante de uma grande narrativa, de uma grande obra de arte, que é o Evangelho de Lucas. Nosso caso aqui, o exemplo foi Mateus, mas nosso caso da lição, Evangelho de Lucas. Isso que nós precisamos estar atentos, tá? Por último, terminando aqui o tópico, né? Esse simples exemplo que a gente usou aqui de Mateus, da parábola das 10 virgens, serve para recordarmos que esse é o limite para entender a parábola, o contexto do próprio livro. Então, uma parábola é entendida no contexto do livro, tá bom? Por isso que a gente voltou a Lucas, voltou ao prólogo, voltou a dizer essa mensagem ficar gravada. Ponto 6, a parábola transmite a mensagem do reino.
Se o objetivo do evangelista é anunciar a missão de Jesus e ensinar a comunidade, as parábolas não têm função distinta, pois Jesus, ao proferi-las, também estava anunciando sua missão e ensinando os seus ouvintes. É por isso que lemos Lucas 8:1, por exemplo, o seguinte, e você pode ler comigo, Lucas 8, verso 1. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ou seja, né, o que Jesus está fazendo? Pregando e anunciando a mensagem do reino de Deus. O que os seus ouvintes estão ouvindo sempre ao se encontrar com Jesus? Mensagem do reino de Deus. E quando Jesus está contando uma parábola, ele está fazendo a mesma coisa, transmitindo um ensino sobre o reino de Deus. O reino de Deus sendo instalado, o reino de Deus sendo manifestado através das parábolas, é o que nós queremos tirar de lição. No reino de Deus, por exemplo, nas parábolas das virgens, é um reino onde os seus discípulos vivem vigilantes e atentos, sempre preparados, porque o seu foco é como um casamento, onde eles estão aguardando encontrar o seu Senhor. É isso que move e motiva os seus seguidores e seus discípulos. Mensagem do reino. E em todas as parábolas, nas próximas aulas, nós veremos isso, ok? Verificaremos mensagens do reino de Deus para nós. Então, nosso trimestre, nossas próximas aulas, nós vamos já especificamente para as parábolas de Lucas, ok? Vamos especificamente para as parábolas de Lucas. E aí a gente vai ver parábola por parábola a lição do reino. Entendendo o que o texto significa, o que a parábola significa e aplicando para os nossos dias as lições que elas traz, ok? Queridos, conclusão. O Evangelho de Lucas é uma grande obra de arte. Foi escrito para levar a mensagem fiel sobre Jesus Cristo e seu reino. As parábolas estão inseridas dentro desta grande obra e para compreendê-las precisamos levar em consideração o contexto do Evangelho. Deste modo, poderemos entender de forma mais clara as parábolas e responder a sua mensagem valiosa também para os nossos dias, participando da dinâmica do reino de Deus. Peço colaboração para os professores, né? Se tem outros professores na sua igreja, que você conheça, que não estão no nosso grupo do WhatsApp de professores, você envie esse vídeo para eles e você convide, passe o contato para a gente lá no grupo de professores de jovens, para a gente incluir eles no grupo, para eles estarem sempre recebendo conteúdos de subsídio, né, para preparar as suas aulas, uma forma de incentivar, de ajudar uns aos outros, tá bom? E não se esqueça, querido professor, de sintetizar aqui nessa aula de número 3 todos esses pontos bases, que é a aula 1, 2 e 3. A aula 3 tem o objetivo de unificar tudo isso e ficar bem claro, porque a próxima aula a gente já vai tratar especificamente das parábolas e teremos um estudo e um trimestre edificante, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.